Sabe, às vezes a gente se depara com umas coisas que parecem totalmente desconectadas. Tipo, o que leis antigas, uma cura que parece milagre, um poema de louvor e um provérbio solto teriam em comum? Parece que nada, né? Mas é aí que a coisa fica interessante. Hoje a gente vai mergulhar em 4 passagens da Bíblia que à primeira vista não conversam entre si. Só que quando a gente olha de perto, elas montam um mapa, um roteiro incrível para uma vida de justiça e graça. Então a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa mesma. O que é que amarra uma coisa na outra? Leis super antigas sobre homicídio, a cura de alguém com lepra, um cântico de pura gratidão e, para fechar, uma frasezinha sobre o desejo. Parece uma salada de frutas, eu sei. Mas acredite, tem uma linha bem forte costurando tudo isso. Vamos descobrir juntos qual é. Beleza, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, as regras para uma sociedade justa. Depois, um encontro com a misericórdia. Na sequência, um cântico de gratidão. E para fechar, a gente chega na sabedoria do desejo. Bora lá. Então vamos começar pelo começo, pelo nosso primeiro pilar: as regras para uma sociedade justa. E para isso, a gente vai lá no livro de Números. Aqui a gente encontra um sistema legal, bem antigo, que foi pensado para resolver um dos problemas mais cabeludos de qualquer sociedade: o que fazer quando alguém tira a vida de outra pessoa. A ideia era criar um equilíbrio, sabe? E o mais importante era evitar que aquilo virasse uma bola de neve, um ciclo sem fim de vingança entre famílias. E a peça-chave desse sistema era uma coisa chamada cidade de refúgio. Pensa nela como, sei lá, uma zona neutra, um santuário legal. Se alguém matasse outra pessoa sem querer, por acidente, essa pessoa podia correr para lá e ficava protegida. Protegida de quem? Do vingador do sangue, que era basicamente um parente da vítima que tinha o direito de buscar vingança. Mas, olha, não era moleza não. Não era só chegar lá e pronto, tá tudo bem. Tinha todo um processo. A pessoa tinha que correr literalmente para a cidade, explicar o que aconteceu para os líderes, passar por um julgamento e mesmo se fosse provado que foi sem querer, ela ainda tinha que ficar na cidade por um bom tempo. Ou seja, era um sistema bem organizado com regras claras. E o ponto central disso tudo, o que definia tudo, era a intenção. A lei era muito clara em separar uma coisa da outra. Matar sem querer era uma coisa. Assassinato, com intenção, era a outra completamente diferente. Para o primeiro caso, existia proteção. Para o segundo, bom, aí a justiça ficava nas mãos do vingador. E essa diferença entre o ato e a intenção é a chave para a gente entender todo o resto. Guarda isso aí. Ok, agora a gente vai mudar de marcha completamente. Vamos deixar de lado essa estrutura grande, essa lei para a sociedade toda, e vamos mergulhar numa história bem pessoal. Uma história de misericórdia que parece ignorar todas essas regras que a gente acabou de ver. Lá no livro de Lucas, a gente encontra um homem em desespero total. Naquela época, ter lepra não era só estar doente, era ser expulso da sociedade, era viver isolado. E o jeito que ele pede ajuda é muito forte. Ele não exige nada. Ele basicamente diz: Senhor, se você quiser, eu sei que você pode me limpar. E para a gente entender o tamanho do que acontece em seguida, tem que lembrar de uma coisa muito importante. Pela lei da época, era proibido, terminantemente proibido, tocar numa pessoa com lepra. Era uma barreira de saúde e também uma barreira religiosa. Isso cria um suspense, uma tensão enorme para o que está para acontecer. E aí acontece o impensável. Jesus podia curar só com uma palavra, de longe. Mas não, ele quebra o tabu, ele estende a mão e toca no homem. Esse toque muda tudo. É a misericórdia na prática, pessoal, direta. É o oposto daquela justiça cheia de processos que a gente viu em Números, né? E a resposta dele é simples e poderosa. Eu quero. Fique limpo. A transformação do cara foi completa. De uma hora para outra, ele deixou de ser visto como impuro para ser limpo. Deixou de ser uma excluída da sociedade para estar curado. E o mais incrível, ele foi devolvido para a comunidade. Não foi só uma cura do corpo, foi uma cura da vida social, da alma. Certo. A gente viu a justiça que organiza a sociedade toda e a gente viu a misericórdia que restaura uma única pessoa. Diante disso tudo, qual é a reação mais natural que a gente pode ter? É a gratidão, né? E é exatamente aí que entra o Salmo 65. E o Salmo já começa com uma imagem muito legal. Ele diz que o louvor aguarda por Deus. Não é algo forçado, sabe? É como se a gratidão fosse uma consequência inevitável de tudo que Deus faz. É a resposta que a gente dá para um Deus que escuta.
Mas louvar por quê, exatamente? Bom, o salmista dá a lista completa. Primeiro, por perdoar os nossos erros, o que tem tudo a ver com justiça e misericórdia. Depois, por responder às orações. E não para por aí. Também pela natureza, pela terra que dá frutos, pela fartura. É uma gratidão por tudo, pelo espiritual e pelo material. Beleza, chegamos na nossa última parte. É aqui que a gente vai juntar tudo isso. A lei, a misericórdia, a gratidão e ver como tudo se transforma num princípio prático, numa dica de sabedoria para o dia a dia, lá do livro de Provérbios. Mas antes de ler o provérbio, a gente precisa alinhar uma coisa. O que significa a palavra justo aqui? Não é sobre ser perfeito, não. Nesse contexto, justo é quem já passou por essa jornada que a gente descreveu. É a pessoa que entende que a justiça é importante, que já sentiu na pele o que é a misericórdia, e que por causa disso vive com gratidão. E com essa definição em mente, olha só o provérbio que amarra tudo. O desejo dos justos resulta somente em bem. É isso. Essa é a frase que resume a nossa jornada toda, a sabedoria que brota de tudo isso que a gente viu. No fundo, o que esse versículo está dizendo é que uma vida que se apoia nesses 3 pilares, justiça, misericórdia e gratidão, meio que tem um rumo certo. Os desejos, os sonhos, as vontades de alguém que vive assim naturalmente acabam levando para um caminho bom, para um resultado positivo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a gente tem, de um lado, a estrutura da lei, meio impessoal, lá de Números, e do outro, o toque pessoal da misericórdia em Lucas, como é que a gente equilibra essas duas coisas? Como a gente consegue aplicar tanto as regras da justiça quanto o impulso da misericórdia na nossa vida e nas nossas comunidades hoje em dia? Fica aí a reflexão.